Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. É bom estar novamente com a igreja, congregando com a igreja nessa oportunidade que o Senhor nos propicia, esse momento que o Senhor nos propicia de congregarmos através da palavra do Senhor. Esta semana foi particularmente para a igreja, foi uma semana difícil, porque nós vínhamos orando pela saúde das nossas irmãs Edna, pela saúde das nossas irmãs Zenaide, e estávamos com o nosso coração alegre porque vínhamos a recuperação franca da nossa irmã Edna, mas as notícias a respeito da nossa irmã Zenaide não eram alvissareiras, e a nossa irmã foi encontrar-se com o Senhor. E a igreja ficou abatida, eu tenho certeza disso, a igreja ficou abatida. A igreja ficou triste. E não tivemos a oportunidade de nos juntarmos para buscar consolo diante do Senhor a respeito dessas coisas. Mas a palavra de Deus nos argue em Salmos capítulo 42, no verso 5, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, o Senhor tem esta preocupação particular com a igreja, particular com o corpo, de forma quando perdemos para Ele alguns dos nossos membros, o Senhor nos leva a ver que aquilo que aparentemente é perda, na realidade é ganho. E o Senhor nos fala isso através da sua palavra. De toda a liturgia, de todo o serviço de adoração ao Senhor, nos tempos atuais, a gente tem casamentos, a gente tem cultos, a gente tem batizados, a gente tem apresentação de crianças, a gente tem batismo, e todos esses são serviços do ministério que são agradáveis aos pastores. Todos os pastores se agradam desse serviço. Mas tem um serviço que eu reputo talvez como um dos mais importantes, embora todo o serviço de adoração ao Senhor seja importante, mas esse particularmente, porque por vezes é difícil para o pastor estar fazendo, que é o serviço fúnebre. Mas o serviço fúnebre, irmãos, por que eu digo é importante? Porque ele traz uma coisa importante para nós, não para o irmão que se foi, mas ele traz para a igreja algo de que muitos necessitamos, que é a consolação da parte do Senhor. Eu estava triste pelas circunstâncias que envolveram o passamento da minha irmã Edna, né? Uma coisa tão rápida, uma coisa tão... da minha irmã Edna, desculpe, da minha irmã Zenaide. Minha irmã Edna ainda está conosco com boa saúde, graças a Deus. Então, naquela tristeza, o Senhor me abriu os olhos do coração e me fez ver a minha irmã Zenaide vestidas de vestes alvas, brilhante,
como é a promessa do Senhor. E o Senhor ali dizia para mim: olha, não olhe como o mundo olha. Olha segundo a minha palavra. E a palavra de Deus, ela nos fala várias coisas a respeito da morte, várias coisas a respeito do passamento. E todo não, mas uma das coisas que se faz no culto de o serviço fúnebre é nos apoiar e nos lembrar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: para nós, isto é para nós. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E o Senhor fala mais, completando, em Salmo 116, no verso 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu quero reler esses dois versículos junto, para ver se ele traz conforto ao nosso coração. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É o Senhor trazendo para junto de si aquele que são os seus santos, aqueles que são os seus servos, aqueles que são os seus filhos em adoção. E essa palavra, meu irmão, me trouxe conforto. Aquela imagem que eu vi era a imagem do meu coração, era a imagem do coração do homem, do irmão amoroso, porque eu tinha essa reciprocidade com a minha irmã, né? Eu sei o quanto a nossa irmã Zenaide considerava os irmãos da igreja. E eu tinha essa reciprocidade também. Mas os olhos que a viram de vestes brilhantes foram os olhos do coração. Mas o Senhor nos fala também que nós devemos olhar com a esperança. Então eu continuo vendo assim. Se eu sou um povo com esperança, digo, preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. É uma coisa preciosa, e uma coisa preciosa, sabe o que a gente faz? A gente não deixa em qualquer lugar, a gente não deixa de qualquer maneira, a gente carrega junto a nós, a gente guarda esta coisa preciosa em lugar seguro. E pensar assim, e ouvindo essa exortação do Senhor, meu coração alcançou consolo. Eu compartilho contigo e espero que te leve conforto, que te leve conforto, consolo quanto ao passamento das nossas irmãs, da nossa irmã, porque ela é preciosa aos olhos do Senhor, porque como coisa preciosa ela está guardada não em qualquer lugar, mas em lugar especial. E como nós conversamos, e como o Senhor revelou, né? No último dia, o Senhor a ressuscitará. Amém? E eu fiquei então pensando, né? Nestes tempos atuais, são tempos de aflição, e o Senhor me fez lembrar de uma dualidade que existe na humanidade.
a saber, os que creem e se tornaram seu filho, recebendo o Senhor Jesus em seu coração, daqueles que não creem. E o Senhor tem grande amor por aqueles que creem, grande zelo por aqueles que creem, mas também tem grande zelo por aqueles que não creem. E o Senhor nos fez lembrar, e agora sim, é a palavra que eu divido com você neste dia, de Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim, Marcos capítulo 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto que tinham feito, como o que tinham ensinado. Qual é o contexto aqui, irmãos? O Senhor tinha enviado os 12 discípulos, né, no cumprimento da missão, que é a missão da igreja, de falar, de contar a respeito da implantação do reino. E agora então os discípulos estão retornando, tarefa cumprida, e eles estão reportando, eles estão fazendo um relatório a Jesus acerca do que havia acontecido durante essa peregrinação em testemunho à palavra. E diz então que Jesus lhe disse no verso 31, está escrito, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, estavam ali no meio de muitas pessoas que iam e vinham, e eles não tinham sossego, e esses discípulos eles estão voltando de uma tarefa vitoriosa, mas uma tarefa cansativa. E Jesus, preocupado, como é preocupado com o bem-estar da igreja, disse, olha, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Verso 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, a ovelha é um animal que apresenta uma certa docilidade, é um animal dócil. E ela apresenta ainda algumas dificuldades. A ovelha tem visão muito curta, de modo que, para ela, a ovelha, funções como beber e comer coisas saudáveis, beber de águas limpas, são coisas fundamentais para o crescimento, para o fortalecimento do rebanho. E quando elas não têm isso, até para a proteção, elas se manterem unidas para a sua proteção. E quando elas não têm isso, vai cada um se desviando pelos seus caminhos, procurando estas coisas. Jesus então olhou aquele povo e viu-os como ovelhas sem pastor. Porque a palavra nos ensina que, e a prática também do pastoreio ensina que estes animais, as ovelhas, eles, para ter crescimento,
para ter um rebanho saudável, um rebanho forte, eles precisam da assistência e de um manejo de um pastor. O Senhor então via aquele povo indo, cada um segundo a sua mente, segundo a sua consciência, buscando estas coisas que lhe eram extremamente necessárias. Eu não sou pastor, no sentido literal. Eu não sou pastor de ovelhas no sentido literal. Pastor Dantas tem experiência em pastorear ovelhas no campo. Mas eu procuro me informar para poder entender melhor a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos de um pastor, porque o rebanho sem pastor, ele apresenta crescimento deficiente, crescimento fraco, porque a ovelha precisa, para que crescer e crescer forte, ela precisa, primeiro, de três coisas. Três coisas são fundamentais. A primeira coisa é sentir-se segura. A segunda coisa é estar bem alimentada, estar bem provida, é estar saudável. E a terceira coisa é viver em paz, uma com as outras. Interessante isso, né? Elas precisam sentir-se seguras, porque são animais delicados. Eu morei numa fazenda onde as pessoas gostavam de criar animais, e eu perguntava, por que não, vocês não criam ovelhas? Eles diziam assim, porque nós temos muitos cachorros aqui, e se o cachorro morde a ovelha morre de tristeza. Assim eles diziam como acerca da sensibilidade desses animais. E o Senhor enxerga aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Qual a sua atitude, então? Diz a palavra assim, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. O Senhor sentiu a dificuldade das pessoas e começou a ensinar-lhes. E começou a ensinar-lhes o quê? Eu me perguntei, o que será que o Senhor perguntou? Diz assim, muitas coisas. Entre elas, o que será que o Senhor ensinou? E o Senhor me fez lembrar de João, capítulo 10, verso 11. Jesus deve ter falado, aquelas ovelhas, como falou a esta, que falou a você também. João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha, que disposição tem esse pastor em cuidar da sua ovelha, se ele tem disposição até para dar a sua vida. Naquele tempo o Senhor estava falando por parábola, mas hoje não é por parábola que ele fala, porque estas coisas proféticas já aconteceram. O Senhor deu a vida, deu a sua vida por nós. Por isso nós podemos estar confiantes da preciosidade dos nossos irmãos, dos servos de Deus, a seus olhos. Por isso a morte do santo é preciosa para o Senhor. Porque ela não desaparece, ela vai para Ele. E o Senhor já deu a vida por ela.
deu a sua vida a ela. E diz ainda o verso 14, eu estou pulando do 11, do João 10:11 para o João 10:14. Ele continua dizendo assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecida. O Senhor se apresenta, o Senhor se revela. Quando você recebe como Senhor e Salvador, talvez o teu conhecimento acerca de Jesus fosse pouco, mas o Senhor vai se revelando como um pastor bom, como um pastor amoroso, um pastor com disposição de dar a sua vida. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas são conhecidas. E assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E ele torna a dizer: e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, o motivo que o Senhor fala para que nós confiemos nele era por conta desta disposição de cuidar de nós a exaustão, de cuidar de nós até a própria morte, oferecendo a sua vida, oferecendo a sua justiça, tomando de volta a chave da vida. Porque o Senhor diz assim: verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, por quem? Pelas ovelhas, para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho o poder para dar, eu tenho o poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai, a autoridade que recebeu Jesus do Senhor, de entregar a sua vida pelas ovelhas, de atribuir de imputar às suas ovelhas a sua justiça, para que essas ovelhas vivam eternamente. O Senhor tomou, diz que ele morreu na cruz do Calvário, mas ele hoje é ressurreto e ele tomou para si a chave da vida. Então, irmãos, se a semana foi difícil, se a notícia não foi tão boa, o Senhor nos esclarece que Ele opera em todo o tempo, que Ele trabalha em todo o tempo, que Deus trabalha em todo o tempo e Ele trabalha também. E que Ele já cuidou para que a nossa irmã que está com Ele, para tantos quantos estão com Ele, e para nós que temos a esperança de um dia estar, o Senhor já conquistou vida eterna. Isso traz conforto, isto traz consolo. A palavra do Senhor é o que nos consola, é o que aumenta a nossa fé, porque o Senhor viu do céu que nós estávamos tristes. Diz: não. As ovelhas não têm motivo para tristeza, porque eu sou o bom pastor, e ainda que eu tenha que dar a vida por elas, não farei economia. Darei tudo, todo o sangue, até a última gota, se necessário for, darei a vida para que elas possam viver eternamente comigo. E essas, irmãos, é a promessa que nós temos, que o Senhor cuida de nós. Então, não vamos permanecer tristes como ovelha sem pastor. Nós temos pastor.
O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Verdes pastos, água límpida, proteção contra os inimigos, segurança. Manutenção, alimentação, boa água e paz uns com os outros. A igreja não pode ficar parada, a igreja não pode ficar entristecida, a igreja não pode permitir que a nossa serenidade seja roubada. Buscando a palavra do Senhor, buscando na palavra do Senhor e tomando a atitude correta, porque há muitos que estão como, não são, mas estão como ovelhas sem pastores. E hoje o Senhor quer falar a elas através da tua vida, através da minha vida, através da igreja. Amém, irmãos? Então nada de desânimo. Olha, existem mais pessoas que precisam da nossa oração. A Juliana, que é enfermeira, nossa irmãzinha, quem nós conhecemos. A Vanessa, que é enfermeira e já noticiou que está infectada. Então não vamos ficar batendo cabeça, mas vamos permanecer como ovelhas do Senhor, ouvindo a sua voz e nos deixando conduzir a verdes pastos, a águas tranquilas, que é o objetivo do nosso Senhor, colaborando com Ele no trabalho de testemunhar, de sermos testemunhas do seu grande amor e do seu grande zelo por nós. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo, um tempo, Senhor, em que teu Espírito falou conosco e trouxe, Senhor querido, consolação ao nosso coração. E ao mesmo tempo, Senhor, tu nos exortaste, nos mostramos que não somos qualquer ovelha, que nós não estamos desprovidas de pastor, mas que temos o melhor dos pastores, aquele que tem disposição de dar a vida e aquele que tem poder de dar a vida e tornar a tomar pela sua justiça. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar agora, Deus, a vida de cada família da igreja, que nós estejamos, Senhor, sendo fortalecidos agora, unidos pela tua graça, pela tua misericórdia. E te pedimos, Deus, que estas notícias que chegam não sejam notícias que venham a nos abater, mas que sejam notícias a nos lembrar que temos uma missão, que temos um serviço, Deus, diante de Ti, que é o serviço de interceder, que é o serviço, Senhor, de Te glorificar, que é o serviço, Senhor, de Te exaltar, que é o serviço, Senhor, de colocarmos o nosso coração à disposição, Senhor, da Tua obra. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, abençoa os anjos da igreja, abençoa, Senhor, este trabalho, o trabalho que os irmãos, os outros grupos vêm desenvolvendo, o trabalho, Senhor, das Tuas servas, Senhor querido, que são persistentes, Senhor querido, na oração. Eu louvo, Senhor querido, este grupo de mulheres, Pai, da nossa igreja, Senhor, que com grande afinco buscam, Senhor, a Tua face para Te louvar, para Te agradecer. Tu conheces, Senhor, as necessidades da igreja, Tu sabes o motivo, Senhor querido, e as pessoas pelas quais intercedemos. Esteja, Senhor, no nosso meio, nos ajudando, nos guardando, Senhor, de todo mal. É que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Um beijão para todos e até breve, em nome de Jesus. Amém.